Olá, seja bem-vindo ao programa de hoje. Ontem você começou a conferir um pouco da história da Fazenda Certeza. Esse criatório mineiro engloba a criação do manga larga machador com os jumentos da raça pega, duas grandes paixões do empresário e criador Cristiano Marzola. Hoje você vai saber sobre as aptidões desses animais e conhecer o trabalho feito com eles pelo criatório, a partir de agora. Para conseguir trabalhar com um número reduzido de animais e com alta qualidade, o criador conta com uma estrutura grande em seu criatório. Ele nos conta que cria seus animais de uma maneira mais natural, com alguns animais soltos e outros, como os garanhões pega e o garanhão marchador, nas baias. Bom, o meu plantel, eu tenho 15 éguas. Eu procuro ter menos animais selecionados e tenho um limite na fazenda. Porque nesses 30 anos eu aprendi uma coisa. Eu não tenho intenção de ter animais tratados. A minha criação é rústica, é solta a campo. Então, eu tenho um limite dentro da fazenda a ser criado. E não adianta você ter bons animais e não ter comida para esses animais. Isso a gente aprende com o tempo. Então, hoje eu tenho a fazenda estruturada por uma certa quantidade de animais. Eu trabalho de 15 a 20 matrizes em manga larga machador e de 25 a 30 matrizes no pega. Média porque vende-se algumas, entram-se outras, é dentro dessa média que eu trabalho. Então, eu tenho em geral aqui na fazenda em torno de 80 a 90 animais de mamana caducando. É o que geralmente eu trabalho aqui. Cristiano conta que a estrutura foi sendo montada a partir da chegada dos animais ao Aras. As construções atuais têm 25 anos. Até então, a Fazenda Certeza, de propriedade de seu pai Weber Marzola, era preparada para o gado. A estrutura é gigantesca, que ela era para uma época diferenciada. Nós temos aqui, eu acho que são 30 baias. Aqui no Aras tem baias, tem farmácia, tem escritório, tem cozinha, tem uma suíte também, então, e tem essa varanda gostosa para receber os amigos. Então essa é a estrutura, temos todo o curral com tronco, no caso tinha o gado também, tem a cocheira de gado, que eu ainda de vez em quando uso também. Trabalho com 6 piquetes e pastejo rotacionado com as matrizes. É assim que é a estrutura da fazenda. Para Cristiano Marzola, identificar os animais com potencial desde cedo é uma tarefa para as pessoas que têm o olhar treinado, mas que a capacidade dos potros e dos jumentinhos só podem ser comprovadas após o trabalho de doma e treinamento. Vai muito pelo feeling, pela história que você conhece dos pais, pelo trabalho que você faz. Nem sempre você consegue todos os animais excelentes, mas a gente vem selecionando bastante, sempre usando animais, tanto machadores, cômodos, como também de boa índole. Acontece sim, nem tudo é perfeito, de ter alguns animais que saem fora disso. Mas no dia a dia, no manejo, você já sente isso daí. Não é difícil de ser detectado. Tudo bem que andamento, às vezes você vê o animal tocado é uma coisa, a hora que se monta é outra. Então, o andamento você vai comprovar realmente depois de montado. Tem muitos animais que andam maravilhosamente bem tocados, a hora que você monta não tem aquele cômodo que você imaginaria que teria. Tem outros que são mais apáticos, não tem aquela movimentação que você espera, a hora que você coloca uma sela e monta, ele passa a ser um animal que te surpreende. Então isso acontece. Agora, principalmente índole, você percebe desde novo. Os animais de boa índole se mostram novos e os de pior índole também se mostram desde novos. Eles estão. E como a gente tem contato praticamente diário com os animais, dá para você perceber. Ao falar em tipos de marcha, Cristiano relembra que ao longo da história de seleção dos marchadores, os criadores foram mudando as predileções para o tipo de marcha. Havia fases em que estavam focados em marcha batida, em outras, a marcha picada. Sempre foi, mas era muito difícil você conseguir unificar as duas coisas. E não, inicialmente também procurava-se mais às vezes beleza, tipo racial, do que andamento também.
E esse negócio de andamento ele é meio complexo, porque se você for dar uma olhada aí nos anos, mudou-se muito o tipo do andamento também procurado. Antes era marcha picada, tolerância marcha batida. Depois veio uma marcha batida, mais diagonalizada. Hoje uma marcha batida, mais dissociada. O manga larga marchador picado voltou em voga também. Tem mercados aí, o Norte e Nordeste é muito maior para marcha picada do que para marcha batida. O criador ressalta ainda que, dentro dessa história de evolução, a raça, como várias outras, passou por modismos, mas que o foco dos bons criadores sempre foi a comodidade de andamento e a docilidade dos animais. Existem os modismos também, e eu tenho como parâmetro para minha criação, que eu aprendi assim e gosto assim, eu tenho um objetivo, como meu avô sempre teve o seu objetivo, eu aprendi assim com ele. Ele até brincava, tiveram épocas que ele falava, eu quero continuar sendo o pior criador de manga larga e o pior de manga larga machador, porque há 50 anos atrás ele criava manga larga machador quando a marcha picada era predominante e ele tinha como objetivo a marcha batida. Ele criava paulista, a marcha trotada era predominante e ele tinha como objetivo a marcha batida. E sempre foi o objetivo dele. Então, eu acho que isso é muito importante numa criação, que a gente tem objetivo, independente de qual seja. E quando se criam raças, como o manga larga machador e o pega, que você ainda tem que unificar morfologia e andamento, complica mais ainda isso daí. Porque às vezes você tem animais maravilhosos, mas que o andamento não entra dentro do padrão que você quer, que você procura. Então, às vezes você descarta animais lindos, porque o andamento não entra dentro do que você quer. Ou vice-versa, animais super machadores, mas que a morfologia está um pouco fora disso daí. Então, eu acho que essa é a complexidade. Mas você tendo um objetivo numa criação, você consegue seguir em frente facilmente. Cristiano fala ainda sobre os principais cuidados com os animais que são importantes para o seu desenvolvimento pleno. Ele completa dizendo que uma de suas principais preocupações é com relação ao manejo adequado da tropa. O cuidado aqui sempre primeiro, estar nos pastos bem cercados, sem problema de cerca, para evitar traumas e tudo mais. Dividir os lotes mais homogêneos, tudo isso eu acho que está relacionado a manejo. Fazer os lotes mais homogêneos para que não haja rixas de animal mais forte contra o mais fraco. Sal no coxo, água à vontade, então o manejo é muito importante. E os cuidados com os potros, eles sempre nascem no piquete, são curados, olhados e tal, depois eles vão para os pastos mais longe, mesma coisa com os jumentinhos. No caso dos jumentinhos, a gente evita que eles tomem chuva nos 30, 40 primeiros dias de vida. Eles são muito peludos, eles têm um pelo menor e o pelo maior. Então eles molham e aquilo não seca. Então dá mais propensão à pneumonia e tal. Depois são animais super rústicos, até mais rústicos que cavalo. Mas quando eles são mais novos, a gente toma essa preocupação de não tomarem chuva, o que às vezes os potrinhos tomam. Mesmo não sendo tão adepto a participar de muitas exposições, o criador Cristiano Marzola aposta em animais sempre e trabalha duro para produzir animais com cada vez mais qualidade em seu plantel. Isso porque tanto ele quanto o mercado é exigente e preza pela qualidade dos animais. Amanhã você vai acompanhar o 3º episódio sobre a Fazenda Certeza. Não perca, eu te espero. Tchau!